tiveram. João capítulo 16, versículo 33, eu quero partilhar com você. Se você trouxe Bíblia, se você tem a sua Bíblia no celular ou deseja acompanhar pelo telão, essa palavra, ela é uma palavra muito forte, e ela me faz pensar em pessoas que, porventura, já tenha vivido, ou já tenha passado, ou ainda passa, no atual momento, por aflições. Pessoas que se encontram com dores, angustiadas, pessoas que perderam algo e que isso causou um dano na sua vida, pessoas que tiveram que tomar alguma decisão muito difícil, e naquele momento, exatamente da decisão, aquele momento da perda, da dor, da aflição, você precisava muito de uma palavra amiga. Você precisava de uma palavra terapêutica. Você precisava de uma palavra de encorajamento, medicamentosa, uma palavra que pudesse suprir a tua necessidade naquele momento. Mas ao invés disso, você precisou ter compostura, e ao invés de receber a palavra, você foi quem doou a palavra. Você serviu de bênção para pessoas que estavam ao seu redor para confortá-las. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu? Acontece com você? Se isso aconteceu ou acontece, a palavra de hoje tem tudo a ver com você, tem tudo a ver com a sua vida. Palavras de Jesus Cristo, no Evangelho de João, diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Veja, nesse versículo, por duas vezes aparece a expressão mundo. De João capítulo 13 a João capítulo 17, nós estamos falando de 4 capítulos, 13, 14, 15, 16, 17, 5 capítulos. A expressão mundo aparece 25 vezes, é um recorte pequeno, e os mais antigos, como eu, Anselmo, Luiz Cláudio, Alvir e etc., lembram que lá na década de 80, quando alguém se desviava, a gente dizia o quê? Fulano está no mundo. Não era assim que se falava? Está no mundo. Cadê o irmão que eu não estou vendo? Está no mundo. Era uma expressão corriqueira, está no mundo. Isso vem muito da leitura do Evangelho. Eu tinha uma dificuldade, eu disse, mas se não está no mundo, vai estar onde? Mas é a expressão que está no mundo, é você não está no aprisco, você não está no rebanho, você não está na congregação dos santos. E aí a expressão popular, comum, corriqueira, é que fulano, ciclano e Bertrano está no mundo. Então veja, no mundo vocês, diz o texto, passarão por aflições, mas a boa notícia é que haja ânimo em cada um dos senhores, porque segundo Jesus, palavras de Jesus, ele venceu o mundo. João capítulo 17, versículo 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Eu lhes tenho dado a palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal, do maligno. 16, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. 17, a tua palavra é a verdade. 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. 19, a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade.
E o 20 é a oração emblemática sacerdotal, sumo sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, quando ele alega aquela oração de maior alcance vista até hoje, quando ele diz: eu não rogo somente por estes. Quem são estes? Aqueles que estão próximo deles, aqueles que estão ali naquela reunião, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim. Olha o alcance, olha o impacto, por todos aqueles que vierem a crer em mim. De que forma essa crença vai acontecer? Por intermédio da sua palavra. Trazendo para o contexto, vamos falar sobre a perspectiva vencendo com Jesus. Trazendo um pouquinho para o contexto, esse versículo do capítulo 16, versículo 33, ele está inserido dentro de um contexto que começa em João capítulo 13, verso 1. Começa ali. Jesus se reúne com os seus discípulos para a realização da última ceia. E esse é um fator marcante no cristianismo, a última ceia, porque vai ser na última ceia que Jesus vai trazer uma revelação impactante. É na última ceia que vai acontecer a ruptura, pelo menos anunciada, da antiga aliança com a nova aliança. Segundo Jeremias 31, o texto bíblico vai dizer que o Senhor estava, através do profeta Jeremias, preparando para uma nova aliança, porque a antiga aliança caiu em obsolescência, já não agradava mais ao Senhor. Portanto, uma nova aliança deveria ser estabelecida, e essa aliança acontece na última Santa Ceia. Segundo a Bíblia, em Lucas 22, verso 20, Jesus, ele pega o cálice e ele diz: esse cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Ali ele estabelece a nova aliança profetizada por Jeremias, quando Deus dizia: farei uma nova aliança com meu povo. Mas duas pesadas outras revelações aconteceriam. Primeiro, Jesus, naquela reunião, iria dizer que a sua hora era chegada. Irmão, por gentileza, projete João 13, verso 1. João 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, para passar deste mundo para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. A primeira revelação, declaração pesada, é que Jesus agora deixa claro que ele deixaria este mundo. E a segunda declaração está em João 13, verso 21, porque não obstante já trazer uma tristeza, pelo fato dele sair dessa terra, dele deixar esse mundo, e ele disse: calma que eu não vos deixarei órfãos. Jesus diz que um no meio daquela reunião era traidor. Veja, não era alguém distante, não era alguém que o perseguia, era alguém bem próximo, alguém bem íntimo, que estava constantemente com ele. E na última Santa Ceia, Jesus deixa essa revelação. Isso causa uma comoção, um entristecimento muito grande. E é nessa hora que o Senhor Jesus precisa de força. Ele reúne as suas forças ainda para reanimá-los. João capítulo 16, versículo 6, o texto vai dizer que o coração dos discípulos se encheram de tristeza. No versículo 7, 8, 9, 10 e 11, ele começa a dizer: vocês não
podem ficar assim, permanecer assim, porque é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, e é necessário que eu vá para que eu o envie. E quando eu enviá-lo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim, da justiça porque vou para o meu Pai, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. E o Senhor Jesus continua trazendo palavras animadoras de incentivo, e chega no verso 33, ele disse, está escrito, estas coisas, que coisas? As quais eu narrei, estas coisas eu tenho vos dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ao falar essas palavras, ele inicia a oração sacerdotal, foi a sequência da leitura que fiz. Uma oração tremenda, tremenda, aquela oração, você deveria ler constantemente essa oração. Carga emocional naquela oração é grande demais. É grande demais quando Jesus fala, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E quando Jesus estende a sua oração por todos aqueles que haveriam de crer na sua morte e na sua ressurreição, significa dizer que você é uma dessas pessoas pelas quais Jesus orou. Ao sair dali, ele vai para o jardim do Getsêmani, e a Bíblia vai dizer em Mateus 26, 38, eu queria que o irmão projetasse, por favor, Mateus 26, 38. Então ele disse, a minha alma, ele disse quem? Jesus dizendo, a minha alma está profundamente triste até a morte. Veja, mesmo sendo ele Deus, e ali na sua forma humana, trazendo palavras de incentivo, terão aflições no mundo, mas eu venci o mundo. Agora, perto da crucificação, momento tenso, ele diz, olha, a minha alma está aflita, a minha alma está profundamente angustiada. E assim se foi, os fatos aconteceram, e pelo Novo Testamento, você começará a ver aquilo que Jesus disse, no mundo tereis aflições. Os apóstolos passaram por aflições na igreja primitiva, João, Pedro, Estevão, conforme pregou de forma brilhante aqui há 2 semanas atrás, o pastor Afonso, quanta aflição aquele homem viveu, e tantos outros, o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo viveu tão intensamente aflições, que ele orienta o seu filho na fé, Timóteo, segunda carta aos Timóteos, capítulo 2, verso 1, 2, 3 e 4, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que tem recebido da minha parte, comunica a homens idôneos, a homens que têm a credibilidade, sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Aquele que milita não se embaraça com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Aflição, o que seria aflição? Sentimento ruim, é uma coisa que ninguém gosta, na verdade, de passar. Ninguém gostaria. Quem gostaria aqui de, se você tivesse a opção da escolha, o que você escolhe? Viver alegre na bonança ou viver a aflição e na escassez? Você não vai ter ninguém escolhendo aflição.
mas não se trata de uma escolha pessoal, e eu vou te explicar isso. No Salmo 34, verso 19, a Bíblia diz assim: muitas são, quando eu faço assim, é que eu gostaria do assim, se ligou? Eu faço assim, é para vir para cá. Muitas são, mas o Senhor, muitas são as aflições. O que significa dizer? Significa que se você é de verdade, deseja ser de verdade, no mundo de mentira, você vai ter aflições. Se você deseja viver honestamente, de forma correta, ética, num mundo de mentira, de trapaça, de engano, você vai sofrer aflições. Se você deseja que a sua vida seja santa, separada no mundo profano, você vai viver aflições. Então como é que eu faço, André? Que ninguém gosta. Deixa eu tentar esclarecer aqui. Eu não gosto de frio. Tenho dificuldade com frio. Imagine os irmãos que eu pegue agora, minha família, eu vou para Nova York, nesse período do ano. Nova York está frio, muito frio. Mas eu não gosto de frio, mas eu vou. Aí o clima vai mudar. O clima-tempo vai mudar, porque eu não gosto. Como eu não gosto, quando eu pisar em solo americano, o clima mudou. Mudou por quê não? Porque chegou uma pessoa lá do Brasil que não gosta de frio. Ah, ele tem, tadinho dele, né? Aquele menino miudinho, tadinho, pobre, não gosta. Não é assim que funciona. Então como é que funciona? O que eu tenho que fazer? O que nós precisamos fazer? Eu tenho que me preparar. Eu tenho que me organizar. Porque eu sei que lá tem frio. Para poder, se eu desejo fazer a viagem, então eu preciso me organizar. Você está entendendo? A aflição independe do seu gosto pessoal. Independe do seu querer ou do seu não querer. Elas existem. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. Então cabe a mim entender e saber como que eu vou me postar diante disso. Como é que eu posso me postar diante das aflições sem sofrer um impacto tão grande, de modo a me tirar da fé, de modo a me derrubar da presença de Deus? Entre tantas possibilidades, eu quero apresentar pelo menos 3, de como agir, de como se postar diante das aflições da vida. Primeiro, eu preciso definitivamente parar de ficar aflito com coisas que já passaram e não voltarão, coisas que eu não posso mudar. Eu já tenho a ciência de que aflições fazem parte da vida. Agora, para que eu vou buscar um extra de aflição para a minha vida? Coisas que já passaram, coisas que ficaram lá atrás. Talvez você tenha sido machucado, talvez você tenha sido traído, talvez você tenha sido passado para trás, mas isso ficou lá atrás. Só que tem gente que não consegue se desvencilhar disso. Não obstante as aflições do dia a dia, ainda tem que conviver com as aflições do passado. Daí a depressão, daí a dificuldade de caminhar. Se não vejamos, Caim apresenta uma oferta para Deus junto com seu irmão, e a sua oferta é rejeitada. E não só isso, além da sua oferta ser rejeitada, a do seu irmão é aceita. Aí isso traz um transtorno para a vida de Caim. Em vez dele digerir, Caim agiu como muitas pessoas agem, com dificuldade de digerir o passado. Todas as vezes que ele olhava para Abel, ali estava aquela lembrança amarga, aquela lembrança da rejeição,
aquela lembrança da recusa, aquela lembrança, ele se sentia humilhado, e foi deixando isso crescer dentro dele, até que um dia ele arma uma situação e mata o seu irmão. Pessoas que têm dificuldade de digerir o passado, normalmente têm tendência em destruir a vida de outros, tem essa tendência em destruir os relacionamentos, porque não se desconecta. Então, André, como é que eu faço? Pegue, talvez você possa dizer até assim para mim: você está falando isso porque você não entende. E eu já ouvi eu ouço essas frases às vezes em casa: você não entende, isso é coisa de mulher. Ah, tá bom, eu não entendo, mas Ana entende. Então esquece o André aqui e pense em Ana, porque Ana entende. Ana vivia sendo afligida por uma mulher má, casada com Eucana. 1 Samuel capítulo 1, casada com Eucana, existia uma mulher chamada Penina. Penina estava ali com filhos e filhas, e Ana, tadinha, não tinha nenhum filho, só tinha Eucana. E o texto bíblico diz, 1 Samuel 1, verso 6, que aquela Penina, gente, Penina é terrível, Penina é do mal, só pode ser do mal, não tem como não ser, porque a felicidade de Penina, pastor Luiz, não é ter filhos e filhas. A felicidade de Penina é ver Ana não ter, ela não é feliz porque ela tem os seus filhos, ela não se alegra com o seu marido. A alegria, Jesus amado, queima Penina, Senhor. A alegria dela é perceber que a outra não tem, que o outro não pode, que o outro não faz. E o texto bíblico diz que ela se regozijava. Imagine Ana todo, e isso, irmãos, a gente está falando de filhos e filhas. O filho no passado não nascia em 9 semanas não, era 9 meses, mesmo tempo acho que não mudou não, tá? Então filhos e filhas, isso levou um tempo. A Bíblia diz que Ana entrou na presença de Deus. Põe aí por favor, irmão, para os irmãos aqui acompanhar comigo, 1 Samuel 1:10. 1 Samuel 1:10. Levantou-se Ana com amargura de alma, e orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo 11, ela vai fazer um voto com Deus: Senhor, lembra de mim, Senhor, eu sou aflita, eu estou aflita, a tua serva está aflita, eu gostaria tanto de ter um filho, meu Senhor. E ela continua com a sua oração, continua fazendo a sua oração. No versículo 16, 17, o sacerdote olha para Ana, e ele acha que ela está embriagada, que ela tinha tomado vinho, e ela começa a dizer: a sua serva é atribulada de espírito, ela que gostaria tanto de ter um filho. E o sacerdote diz: vai em paz, porque assim será na tua vida. Agora leia o verso 18 comigo, meus irmãos, olha que coisa interessante. A igreja lê comigo, por favor. E disse ela, ponto, respeita o ponto, vai. O que está dizendo o texto? Ela está amargurada de alma, ela está triste, ela olha para o passado, e o passado mostra a Penina com filhos, e ela sendo digna, correta, ela sendo uma serva de Deus, não tinha, e ela entra na presença de Deus, ela se rasga diante de Deus e faz um voto, e olha o que diz: ache a tua serva a mercê diante de ti. A mulher se foi no seu caminho e comeu. E o que aconteceu? Pessoas que se desconectam do passado, muda a sua fisionomia, sabe o que está acontecendo ali? Ela foi, caminhou, comeu, rotina, ela voltou para a sua rotina. Pessoas amarguradas, angustiadas, vivem presas, desconectam da rotina, não levanta da cama, é uma pilha de louça, não consegue lavar a louça, não consegue arrumar o armário, não consegue,
fica preso na angústia, lembrando, essa vingança que não te leva a lugar algum, aflição, é uma carga extra de aflição para a tua vida. Mas a Ana está me ensinando, Ana está ensinando para a gente que ela lavou o rosto, ela comeu, ela se alimentou, ela reorganizou a sua vida. E o verso 19 é fantástico, sabe por quê? Porque Ana tinha perdido o desejo por Eucana. Eucana, coitado, acabadinho, velho, cheio de filho, homem. Mas Ana, quando muda, quando ela se desconecta, ela olha para Eucana. Eucana não é tão ruim assim não, hein? Eucana não está tão ruim. E olha o verso, a Bíblia que está dizendo, sou eu não, irmão. O verso 19, Ana olha assim, e é o mesmo texto, mas vai ser, não é 1 Samuel 1,19, é André 1,19. Ana diz assim: ajeita, Eucana, se ajeita, que hoje eu vou lhe usar. Hoje eu vou lhe usar. Quem é que falava isso? Tem o cara lá da novela, o José Wilke. Eu vou lhe usar. Hoje eu vou lhe usar. E ela vai namorar com Eucana, ela vai ter prazer com Eucana, ela traz de volta a felicidade. E sabe o que acontece? Irmão, bota de novo o versículo aí, irmão. Por favor, faz comigo não. Não tira o meu chão não, irmão. Cadê ele? Aleluia. 1,19, meu irmão. Final do versículo. Pega isso aí para você. Pega para você. Você aí em cima, pega para você. E lembrou-se dela o Senhor. Deus vai lembrar de você, minha irmã. Deus vai te lembrar de você. Deus vai lembrar de você. Ele não se esqueceu de você. Você crê, você recebe essa palavra. Você crê, você recebe essa palavra. Se desconecte com o passado. Se desmembre, larga isso. E fale: Senhor, eis-me aqui, lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim. Aleluia. Aleluia. Não deseje mal para quem te feriu. Não deseje a morte de quem te traiu. Não faça isso. Isso não vai ser saudável para a tua mente. Isso não vai te trazer coisas boas. Não faça isso. Não deseje a tragédia. Não deseje o olho por olho e o dente por dente. Entre na presença de Deus e ore a Deus. Não murmure. Não murmure. Quem murmura abre o chão sobre os seus pés, mas quem ora e busca a Deus abre o céu sobre a sua cabeça. Abre os céus sobre a tua cabeça. Deus lembrará de ti no momento certo, na hora certa. Assim diz o Senhor. Aleluia. 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 Eu já tenho aflição na vida. Para que eu vou trazer essa carga pesada lá de trás? Para quê? Lamentações de Jeremias 3,21. O que está escrito? Lamentações de Jeremias 3,21. Isso, pastor. Eu desejo trazer a memória. A memória está onde? Lá no futuro. É isso? A memória está. Aí você vai trazer a desgraça na tua memória. Isso vai te dar esperança. Você vai trazer coisas ruins na tua memória. Isso vai te dar esperança. Você tem que trazer à memória coisas que vão te dar esperança, coisas que vão te levantar, que vai revitalizar a tua fé, que vai revitalizar a tua crença no Senhor Jesus e a certeza de que Ele está contigo todos os dias. Segundo, se primeiro eu preciso parar definitivamente de sofrer com o que passou, e isso leva a pessoa à depressão. Segundo, eu preciso também não sofrer, não se afligir com aquilo que ainda não aconteceu. É mais uma carga extra de aflição desnecessária. Uma é você pegar aquilo que está lá atrás, enterrado.
Você não é perito da polícia civil para desenterrar cadáver, fazer lá o trabalho de perícia para descobrir. Tem gente que quer descobrir, faz, vamos levantar, chama fulano, chama. Isso já passou. Isso já passou. Mas a outra é sofrer com uma coisa que nem aconteceu, meu Deus do céu. Filipenses 4:6, projeta aí por favor, meu irmão. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, as vossas orações, as vossas súplicas com ações de graça. É fácil? Não, não é fácil, mas é um exercício que você e eu precisamos fazer. Por que eu vou ficar ansioso? Irmão, esse negócio de ansiedade é mó barato, porque tem gente que se amarra nisso. Já percebeu isso? Ai, eu sou tão ansioso. Não, a pessoa ri como se fosse maneiro. Fosse muito maneiro. Ai, eu sou tão ansiosa. Ai, eu sou tão ansioso. E a Bíblia está o tempo todo te orientando. Não andeis ansiosos. 1 Pedro 5:6, a Bíblia diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Porque assim como eu tenho certeza que você pensa também dessa forma. Você sabe que Deus tem um projeto, um plano para a sua vida. É óbvio que existe o plano universal, mas também tem o plano individual para cada vida. Para aqueles que acreditam, eu creio. Existem os planos individuais de Deus. E a Bíblia diz o quê? Humilhai-vos debaixo da potente mão dele. Para quê? Para que no seu tempo, porque o meu tempo não é o tempo de Deus, para que no tempo dele aconteça aquilo que ele estabeleceu. E o versículo 7 diz como? 1 Pedro 5:7, versículo 7. Olha o gerúndio aparecendo do verbo lançar, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, e o mais lindo, o mais bonito, o mais agradável. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Bom, isso é espetacular, isso é incrível, isso é incrível. Isso aqui é incrível. É incrível. Fantástico. Eu quero que ele realize coisas na minha vida. Ele me orienta: ande humilde, anda humildemente com o teu Deus. E ele diz que tem um tempo para isso acontecer, ao seu tempo, no tempo de Deus, não no meu tempo. E ele fala: olha, enquanto não acontece, ficou ansioso, lança sobre ele. Ficou ansioso, lança sobre ele. Ficou ansiosa, lança sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, eu sinto a presença do Senhor nessa casa. Eu sei que o Senhor está falando contigo, minha irmã, meu irmão. Ele está presente, Ele está aqui. Ele deseja tratar da nossa alma, tratar das feridas. Ele quer fazer com que tenhamos saúde espiritual, que sejamos filhos e filhas saudáveis, para adorá-lo na beleza da sua santidade. E ele receberá a nossa adoração, o nosso louvor, e ele receberá com ações de graça. E ao receber, ele dispensa bênçãos sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Aleluia, levante a tua mão, abra a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca. Você não precisa dessa carga extra de preocupação, você não precisa dessa ansiedade, você não precisa. O teu Cristo, o teu Jesus, o teu Senhor, é Ele quem cuida de você, é Ele quem anda sobre as águas, é Ele quem ordena o vento. Sossegai, 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 porque Ele é o teu Deus. Aleluia, aleluia. Obrigado, meu Deus.
Obrigado, Senhor. Irmão, sinto a presença do Senhor aqui, nessa casa. Essa palavra é para a sua vida. Assim como Ana se apropriou da palavra, do sacerdote se apropria dessa palavra. Senhor, essa palavra é para a minha vida. Essa palavra é para mim, Senhor. Eu creio nessa palavra que o Senhor cuida de mim. Aleluia. Eu tenho procurado fazer esse exercício. Eu estou aqui há 10 anos aqui nessa casa. Tenho certeza que as pessoas que conviveram mais comigo desde esse período, mais tempo, sabem do que eu estou falando. Mano, eu era ansioso demasiadamente. E uma outra coisa terrível era desenterrar assunto do passado. Terrível, terrível. Volta e meia, às vezes tinha uma discussão com a minha esposa lá em casa, eu já tinha a listinha no bolso, ela também tinha a listinha no bolso dela, no bolso do coração. Começava a discussão e começa a desenterrar tudo. Aí você vê que assim, isso não já estava superado, não já estava morto, não já tinha sido perdoado. E a outra coisa era a ansiedade, uma agonia, irmãos, uma agonia, uma aflição, que eu vim aprender na caminhada com os pastores, com os irmãos aqui nessa casa. Bom, você pode viver sem essa agonia de coisas que não aconteceram. Das tantas obras que a gente faz, eu fazendo uma cobertura na ilha, e a arquiteta, gente boa, não sei nem se ela está aqui, ela falou que viria, é a prima da Ingrid e do Cleiton, a arquiteta da obra, e a gente está fazendo uma piscina na cobertura de borda infinita, e aí assim, isso demanda diversos cuidados, porque isso pode implicar em vazamento, em prejuízo, destruir apartamento de baixo. Você sabe do que eu estou falando. E a gente está ali tomando os cuidados, e ela vendo aquela operação toda, 14 homens trabalhando lá em cima, um negócio louco. Daqui a pouco ela vira. Cheguei no dia seguinte, ela, o que houve? Eu falei, o que houve, Jéssica? Ela, eu estou sem dormir, eu estou muito preocupada, eu estou muito aflita com um apartamento de baixo, meu Deus. Eu falei, mas Jéssica, a gente está fazendo aqui o procedimento, calma, fica tranquila. Não, mas eu estou muito aflita, não sei o que. Aí eu resolvi dar uma de maluco, porque às vezes dá certo. Falei, Jéssica, vamos lá embaixo ver o orçamento logo do apartamento de baixo. Mas que orçamento é esse? O apartamento que vai ser destruído. Não fala isso. Eu falei, mas você que está falando, você já está falando. Então já vamos fazer completo. Já vamos fazer um negócio completo. Vamos pegar logo esse orçamento. Eu já vou te dar o orçamento, você já me paga, porque a gente já vai saber que o negócio vai ser destruído. Não, falei, então, é porque eu sou muito ansiosa. Falei, então tira essa ansiedade. Então eu estou te falando, eu era assim, era ou não era, Edson? Era. Ficava com agonia, meu Deus, como é que vai ser? Ai, meu Deus, como é que vai ser? Ai, perdi o emprego, como é que vai ser? Irmãos, Ele cuida de você. Cuida. Ele cuida da sua vida, Ele cuida da sua vida. Ele cuida da sua família. Ele deixou você chegar até agora, até aqui, 11h37 da manhã, de domingo, de 2025, para você morrer na praia. Isso não vai acontecer na tua vida. Isso não vai acontecer na tua vida. Não vai acontecer. Aleluia. Se é para aplaudir, aplauda mais forte. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se eu preciso ter consciência que coisas que passaram não voltarão, e isso não pode mais afligir a minha vida, se eu preciso ter consciência de que aquilo que não aconteceu também não pode afetar o meu dia a dia, o que eu preciso, André? Finalizando, saber aproveitar em meio às dificuldades da vida o tempo presente, porque o tempo presente é um presente de Deus para a tua vida. Salmo 118, verso 24. Este é o dia que o Senhor Deus fez. Regozijemo-nos
e alegremos-nos nele. Todos os dias eu saio para o trabalho, eu entro no meu carro, ainda vejo o sol saindo, e eu declaro: este é o dia que o Senhor Deus fez, este é o dia que o Senhor Deus fez. Eu vou me regozijar neste dia, no dia chamado hoje, no dia de hoje. Isso vai acabar com as aflições, pastor Anselmo? Não, mas vai reduzir. Vai acabar? Não, porque Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições, mas você vai ter mais energia para lidar com situações da vida. A vida é difícil, sim ou não? É difícil. Cheguei em casa mais cedo, aí a Letícia estava ensinando o dever de matemática para o João. Aí daqui a pouco o negócio começou a apertar, e a minha praia não é matemática. Sou professor de língua portuguesa, literatura, linguística. E aí me chamou para resolver algum problema de português, resolvi. Mas quando caiu em matemática, aquilo me embola a cabeça, eu sou muito fraco. Mas vou ajudar. E naquela dificuldade de resolver, meu filho passou para o 5º ano, está com 9 anos. As lágrimas começaram a sair do rosto dele. E ele disse assim: eu não consigo, está difícil. Está difícil, pai. E eu olhei para ele ali, segurei a emoção e falei assim: mas a vida é difícil. É assim mesmo. Aprenda, comece a se acostumar com as dificuldades. Eu não vou fazer para você. Eu estou aqui para te ajudar. E aí ele não parava de chorar. E ao mesmo tempo eu lembrava da gente, pessoas chorando diante de Deus: Senhor, está difícil, estou suportando, meu Deus, isso está acabando com a minha vida, isso está me corroendo, está me devastando por dentro, Senhor. E como eu falando ali para o meu filho, eu fiquei tentando visualizar isso, como se Deus estivesse dizendo: segura mais um pouco. Segura mais um pouco, aguenta mais um pouco, porque isso vai ser importante para a tua vida, vai ser importante para a sua vida. A vida é difícil estar acima do peso, ou não é difícil? É difícil, mas também é difícil manter um corpo atlético. É difícil viver endividado? É difícil, claro, mas também é difícil ter controle financeiro e não gastar irresponsavelmente. É difícil viver uma vida profana, nas drogas, no álcool, na traição. Que Deus tenha misericórdia dessas vidas. É óbvio que também é difícil, mas é difícil viver a santidade. É difícil viver a renúncia. É difícil viver a abnegação na presença dEle. É só escolher o seu difícil. No mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições, mas qual é a palavra de conforto? Qual é a palavra de conforto? Ânimo, 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 ânimo. Porque substitua a palavra. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Substitua, é como se ele estivesse dizendo: eu venci as aflições, você também vai vencer.